Olá, queridos irmãos e amigos. Chegamos ao nosso 20º encontro e neste momento falaremos sobre injúrias e violências. Bastante oportuno pelo momento que nós atravessamos de embates políticos, mas esses dias de reflexão têm sido bastante importante para todos nós. Para mim, em especial, parar para fazer esse evangelho a pedido dos amigos, dos companheiros que sempre estavam conosco no Bezerra de Menezes e por impedimento da pandemia nos afastamos fisicamente, mas com toda certeza a nossa conexão astral está mais ativa do que nunca. Então são momentos que nos faz refletir sobre a importância do outro. E é importante que nós mantenhamos sempre esse elo, essa ligação estreita, que nós lembremos sempre uns dos outros, orando para aqueles que infelizmente estão distantes, mas que são caros para os nossos corações. Lembrando a todos para colocar a água para fluidificar, porque o nosso evangelho é um momento de tratamento, é um momento em que nós nos abrimos e tornamos mais receptivos para os ensinamentos e orientações dos nossos benfeitores amigos. Então, para iniciarmos o nosso evangelho, elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus amparo para mais um momento de estudo e reflexão sobre o Evangelho e essa doutrina consoladora. Rogamos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Pedimos por aqueles que não nutrem por nós sentimentos amistosos, que possam receber neste momento as nossas vibrações sinceras de amor, de paz, de fraternidade. Rogamos aos benfeitores amigos que se faça presente, que nos envolva sempre em vibrações de amor e de paz. E assim sendo, certo da presença espiritual bondosa e amiga dos benfeitores, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso evangelho. E o nosso 20º evangelho, o nosso 20º encontro, que fala sobre injúrias e violência, aí ele nos remete lá ao capítulo 9, no item de 1 a 5, que nós leremos logo em seguida. E Joana nos diz assim: embora nascida nas fontes infelizes da inveja, sem qualquer apoio da verdade, a injúria, a semelhança de ácido cruel atirado à honra, logra produzir dores e amarguras. Quando não consegue destruir quem lhe padeça a invasão indébita, faz-se acompanhar da violência, armando-se de agressividade e atrevimento com quem pensa vencer aqueles a quem persegue. A injúria e a violência são as armas dos moralmente fracos, porque lhes escasseiam os altos valores que guindam ao progresso e que dão harmonia interior, mas facilmente se deixam temer, porque se consideram incapazes de ser amados, arremessando os seus dardos venenosos em todas as direções e entregando-se à batalha inglória de destruir por falta de coragem, como de recurso moral para edificar. Campeiam em falso triunfo, investindo contra os legítimos patrimônios, sem lograrem, porém, a meta, já que mais ressaltam os que combatem. De suas agressões padecem todos os homens, particularmente os heróis, os lidadores da verdade, os construtores dos ideais de enobrecimento, os que lutam com alma e coração. Pessoa alguma lhe escapa à ardilosa influência e ao seu mágico toque, que funcionam como avaliação das qualidades reais. Antídotos eficazes: a brandura e a pacificação. A brandura é o algodão que silencia a injúria, amortecendo-lhe
as flechadas e as fazendo morrer, enquanto a pacificação emudece a gritaria da estúrdida agressividade. A brandura é a paz, e a paz se unem de prece e paciência, assim logrando os cometimentos da felicidade dos que as vivem. Considerando a excelência da sua força, Jesus foi peremptório diante do mundo humano conturbado e primitivo, ao anunciar o convite às emoções libertadoras no sublime conceito: bem-aventurados os que são brandos e pacificadores, porque possuirão a terra e serão chamados de filhos de Deus. Joana nos alerta para a advertência do próprio Cristo, a advertência de que o combate a qualquer que seja a violência, qualquer que seja o embate de agressividade ou aquele que nos testam a paz, a melhor maneira de combater é com a brandura, com o amor. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque de nossa parte o revide acarreta uma série de danos, sobretudo para nós que nos propusemos seguir o nosso mestre. E Jesus foi todo amor, todo brandura, a doçuetude em pessoa aqui na terra. Então, se nós somos esses seguidores fiéis do Cristo, nós não podemos revidar o mal com o mal. Por mais difícil que seja, por mais que isso nos custe um exercício constante de estarmos sempre vigilantes para que nos momentos de confronto, ou nos momentos em que nós nos deparemos com esse teste, nós lembremos da advertência do Mestre Jesus. Nós estamos presenciando, e já não é uma novidade do agora, já há um tempo, sobretudo na política, a gente percebe essa violência demasiada, essa necessidade de agredir o outro, de mostrar como a violência tem que prevalecer em cima de todas as outras questões. E nós, seguidores do Cristo, não podemos compactuar com isso. Ah, Renata, então a gente não pode se envolver com política? A gente deve se envolver com a política, porque a política é parte da nossa sociedade. E nós precisamos viver com os homens do agora. Fazer política é, sobretudo, exercitar a paz, promover a paz, porque política não é violência. Política é um movimento social que estende a todos um direito de igualdade, um direito de poder, não poder sobre alguém que seja subjugado a nós, mas o poder daquele que busca levar um equilíbrio moral, um equilíbrio social a todas as criaturas. Então a política, ela é necessária, mas fazer política com violência é para os fracos. Os fortes, os seguidores do Cristo, os missionários do bem, fazem política com a mansuetude que o Cristo nos ensinou. Então é esse o nosso propósito, é essa a verdade que nós precisamos internalizar e levar sempre a paz nesses movimentos conturbados, onde o ódio está querendo prevalecer. Aí a nossa missão começa. O nosso compromisso de mostrar que o amor tem o poder de vencer sempre. Então vamos lá no Evangelho, no capítulo 9, no capítulo 9, mas no item de 1 a 5. E justamente o item chama também injúrias e violência. É no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o capítulo, e é logo no início do capítulo 9, que começa: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, está em Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, também em Mateus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, a quem quer que mate, e quem quer que mate merecerá
a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o irmão, merecerá a condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá a condenação pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São palavras muito próprias do tempo e da cultura onde Jesus estava inserido. Para aquele povo não havia uma palavra mais ofensiva do que raca. Então são termos usados e trazidos aqui pelo Evangelho de Mateus para mostrar como a violência ela não é só física. A prova de injúria, a demonstração de sermos violentos é com expressões, com palavras, com a nossa maneira de nos dirigir a certas pessoas. E há essas intolerâncias religiosas, né? A gente também vivencia muito isso, porque nós estamos atravessando um momento onde há separação explícita do joio e do trigo. Há uma amostra muito exacerbada do mal e, em contrapartida, um movimento do bem para combater tudo isso, mostrando que, sim, nós podemos fazer a transformação do mundo ideal. Nós podemos combater o mal com o bem. E nós temos ao nosso favor as mensagens edificadoras do Mestre Jesus e a luz da doutrina espírita que nos mostra que nós não somos seres que acabamos no túmulo, que nossa construção espiritual e moral está muito além da matéria. E sendo assim, nós estamos aqui passando por esses momentos de adversidade, construindo em nós a robustez espiritual necessária para ir edificando o nosso espírito no mundo maior também. E continuando aqui no capítulo, aqui no item 4, por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena a violência, a cólera e até expressões descorteses de que alguém possa usar para com seu semelhante. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significa homem que não vale nada. Veja só. E se pronunciava cuspindo e virando de lado a cabeça. Então vinha seguido de um gesto, né, de uma postura. E se vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Né? A gente às vezes não mede muito o peso das nossas palavras e somos imprudentes em acabar ferindo as pessoas de maneira mordaz com as palavras em que nós vamos proferindo aí sem avaliar muito bem, sem medir muito bem. Evidente se torna que aqui, como em toda a circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa repreensão, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir a relação entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, nós precisamos reconhecer essa conduta e muitos até atribuem essa maneira mais recolhida de não revide como sendo uma postura medrosa ou uma postura covarde. E pelo contrário, covarde é aquele que revida uma ação com, né, o olho por olho, dente por dente, nessa proporção
de vencer o mal com o mal, de ferir pela espada. Nós temos uma história muito construtiva de Gandhi, quando ele, confrontado pelos soldados, e os soldados, né, Gandhi não era cristão, mas tinha um respeito absoluto pelo Cristo, um respeito sobretudo ao Sermão do Monte, atribuindo que aquelas lições são lições memoráveis para quaisquer que seja a criatura. Então aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de respeito, de amor, independente das questões religiosas. E Gandhi, quando esbofeteado por um soldado, ele não revidou e o soldado voltou a esbofeteá-lo e chamá-lo de covarde, já que ele não ia contra aquela ação, né? Não respondia àquele ato agressivo com outro gesto de agressividade. E aí o soldado pergunta para ele: com quem aprendeu a ser tão covarde? E Gandhi, com muita sobriedade, olhando para o crucifixo que o soldado carregava no peito, disse: aprendi com este que carrega no peito. Que a cruz simbolizava Jesus crucificado, simbolizava que aquele soldado era um cristão, e como sendo um cristão, seguia os ensinamentos do Cristo. Mas os ensinamentos do Cristo não é de revolta. Os ensinamentos do Cristo não é de agressão, de agressividade. E então o soldado, envergonhado do ato, estende a mão a Gandhi e levanta, porque ele estava ao chão, dado aos movimentos agressivos daquele soldado. E o soldado reflexionou sobre o que é ser verdadeiramente cristão. E ser verdadeiramente cristão é guardar em si a mansuetude do Cristo, a brandura daqueles que buscam a paz. E mesmo que tudo esteja aparentemente perdido, lembremos que nós podemos sempre fazer a diferença para o bem. E fazer a diferença para o bem é, se há um conflito, se nós não pudermos intervir de maneira mais incisiva, nós podemos parar, elevar o nosso pensamento ao alto e fazer uma prece, rogando que a paz se instaure sobre aqueles corações, que a calma se faça àqueles que estão ali buscando resolver pela espada. Então que esta seja a nossa lição, que nós tenhamos a consciência de transformador de uma sociedade, mas não empunhando espadas, não levantando palavras de violência, mas que lembremos sempre que a paz, a brandura e a mansuetude são armas muito mais eficientes de transformar os corações, esses corações endurecidos, que a maioria de nós ainda mantém ou se deixa prevalecer. Sendo assim, estando com um coração mais aberto e receptivo aos ensinamentos do Cristo, vamos agradecer por este momento de reflexão. Elevamos o nosso pensamento ao alto em agradecimento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, a Maria, nossa mãe espiritual, que está sempre a conduzir-nos, que possamos, sempre nos momentos de conflito, recorrer à oração como a nossa maior arma para vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, os nossos impulsos. Rogamos por todos os que sofrem, aqueles irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, nos leitos domésticos, que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes visite cada um, restaurando as forças, devolvendo a esperança e a energia necessária para vencer os momentos de adversidade. E assim sendo, certo do amor de Deus por todos nós, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso momento de evangelho. Que Jesus continue a nos guiar, a nos amparar e instruir, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.